tudo bem? Eu sou o professor Alex Calmon, professor de português de vocês. Essa aula de figuras de linguagem, ela é bem ampla em muitos sentidos, porque ela aborda bastantes temas que são referentes tanto à literatura quanto à gramática e à produção de texto. Alguns aspectos que a gente deve prestar atenção quando está lendo alguma coisa é se estão tendo elementos denotativos ou conotativos implicados no mesmo. Por exemplo, quando nós estamos fazendo um relato da nossa própria vida, normalmente no nosso dia a dia, das nossas atividades, trabalhos e mesmo em casa, do nosso cotidiano, nós fazemos o uso de denotação. Nós não damos muita interpretação às nossas palavras. Quando a gente está lendo um livro de literatura, qualquer que seja o autor e qualquer que seja a nacionalidade, normalmente nós temos implicado o quê? A relação conotativa. Por quê? Porque existem muitos elementos subjetivos, figurados ali, que fazem com que nós possamos ter interpretações variadas. Eu coloquei alguns exemplos aqui, tanto para a denotação quanto para a conotação, que facilitam exatamente esse aspecto para a compreensão do que é figurado e daquilo que é literal. Tanto para a literatura quanto para a nossa vida regular, normal, cotidiana, nós fazemos uso de certos elementos da língua que são chamados figuras de linguagem. Elas servem não apenas para a literatura, mas também, como já disse anteriormente, para enunciação de várias coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, a principal figura de linguagem que a gente acaba encontrando dentro da literatura é a metáfora. A metáfora nada mais é do que uma comparação indireta. Ela transporta todas as qualidades de alguém ou de alguma coisa para outro sem uso dos elementos comparativos, como, tal qual, que nem e outros, certo? Então, quando eu digo que aquela pessoa é uma águia, eu estou dizendo que ela tem uma visão aguçada, que ela é alguém que se centra em alguma coisa. Se eu digo que fulano é uma raposa, eu quero dizer que ele é esperto como uma raposa, certo? Já a sinestesia, ela apresenta um aspecto o quê? De variação de sentidos. Como é que eu sinto calor com a minha visão? Como é que eu sinto aspereza com a minha audição? E é exatamente isso que a sinestesia faz, uma mistura de sentidos. Quando a gente vai para uma outra figura de linguagem importante, como a onomatopeia, não há muito que se explicar que não através dos seus próprios exemplos. A onomatopeia é a transfiguração sonora de alguma coisa que nós não temos como representar através de palavras. Então, quando eu faço o som de uma explosão, eu escrevo a palavra boom, que em português é B-U-M e em inglês seria B-O-O-M. Entre outros, tem o latido do cachorro, au au, o miado do gato, miau, piu piu, e assim a gente vai para uma série de exemplos, certo? Observando esse exercício que temos aqui, podemos notar que, principalmente nesse primeiro verso, ser pássaro, ter toda a amplidão dos ares. Na frase ser pássaro, o que é que isso quer dizer? Que nós nos tornamos pássaro? Isso significa que é uma aliteração, por acaso? Não, porque nós não temos a repetição de vocábulos iniciais de nenhuma das palavras aqui desse verso, tá ok? Apesar de ter toda, não significa que eu tenho uma repetição sonora muito ampla, então já não é a aliteração. Quando eu vou para a metáfora, aí eu já posso pensar, ser pássaro, ter toda a amplidão dos ares para abrir as asas ruflantes e nervosas dos pássaros. Ele está fazendo uma aproximação de sentido daquilo que nós temos que ter pessoalmente, abrir asas, ter uma imaginação maior, viver de uma maneira mais intensa. Então a correta já é a metáfora. A sinestesia não seria porque eu não tenho simplesmente nenhuma
implicação de, vamos dizer assim, sentidos misturados. A voz doce, ou então uma visão azeda, nada disso. E a onomatopeia, eu não tenho piado de ave nenhum, eu não tenho um som de vento, nada que fizesse com que eu pensasse que é uma onomatopeia, tá ok? Então, um ótimo estudo para vocês e sempre haverá novos vídeos, tá? Cuidem-se!